Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Fernanda Luz e eu venho com mais um recebidos desse mês. Há poucos dias atrás eu coloquei um vídeo de recebidos aqui no canal e eu tinha comentado que haveria outro. Então hoje, dia 27 de abril, eu estou gravando a parte 2 do recebidos. Então vamos lá. Agora no mês de março e abril eu acabei fazendo muitas compras em sebos e em perfis do Instagram que vendem livros e com o dinheiro arrecadado eles ajudam animais carentes, abandonados. Eles repassam a organizações, a ONGs que cuidam de animais abandonados. Então eu foquei em fazer compras nesses perfis do Instagram e em sebos. Também já falei aqui várias vezes que eu tenho o pacote do arrependimento, né? Que foi um acontecimento na minha vida, que eu acabei doando muitos livros e me arrependi muito depois. Tem vídeo aqui no canal em que eu conto toda essa historinha, que é na construção da minha estante. Então eu conto toda essa história, o que aconteceu, o que eu fiz. Então, de um tempo pra cá, eu estou em busca de recuperar esses livros que eu doei e acabei me arrependendo. Diante disso, eu vou mostrar tudo que chegou na minha caixa postal e não foram só compras, também foram cartinhas. Se escutarem uns resmungos aqui no fundo, são dois motivos. Primeiro, que tá chovendo e vocês podem escutar o barulho da chuva. E o segundo, que é o Tobinho, que está por aqui. A caminha dele estava um pouquinho longe daqui onde eu estou sentada. E agora, porque eu sentei aqui no chão, né? Ele tem que carregar a caminha dele pra cá. Bom, primeiro eu vou mostrar cartas que chegaram, porque sim, eu sou do tipo de pessoa que troca cartas. Estou aqui, ó, envolvida com a almofadinha da cama do Toby. Então vamos às cartas. A primeira, essa aqui, bom, agora eu posso mostrar, né, porque o endereço da minha caixa postal. Essa aqui é de um amigo, Raulnildo, lá do Recife. E eu troco cartas com ele há muitos e muitos e muitos anos. Então chegou essa cartinha aqui. Normalmente eu abro aqui, né? Mas como eu não sabia quando que eu iria gravar, eu resolvi abrir. Meu amor, não, a cartinha é pra mamãe, não é pra você. E além da cartinha, ele me mandou alguns marcadores que eu amei e vou mostrar pra vocês. Marcadores de Páscoa. Estiquinho. Assim, é um marcador mais lindo que o outro. Se a câmera estiver balançando, é por causa da figurinha aqui, né? Do Tobinho que fica passando e ele acaba batendo na onde a câmera está. Então, além da cartinha, ele me mandou esses marcadores que eu amo. E daí vai para a pastinha onde estou organizando meus marcadores. Em breve vou mostrar para vocês essa organização. A outra cartinha veio de São José dos Campos, São Paulo. Olha que capricho, gente. Que capricho. Claro que eu estou mostrando só essa parte, né? Porque é o meu endereço é caixa postal, então não tem problema. Então é um correspondente de cartas lá, que é bem recente. Eu não vou dizer o nome porque eu ainda não pedi autorização por carta. Porque eu estou fazendo isso, estou perguntando nas cartinhas se eu posso citar o primeiro nome, pelo menos, da pessoa aqui nos meus vídeos do YouTube. Então, como eu ainda não pedi autorização, mas é uma cartinha que veio de São José dos Campos, São Paulo. Então, é bem esse aqui, essa pessoa aqui, eu tô trocando cartas pelo site Carteada. Eu vou deixar o link do site aqui embaixo para vocês. Tive que ajeitar a câmera de novo, porque o Tobinho tinha colocado a câmera super longe, né? Mas vamos lá. Então, nesse envelope veio a cartinha, que eu ainda não respondi, gente. Não respondi, mas eu pretendo responder no máximo até semana que vem. Mais uma pausa aqui para distrair o meu fiote. Agora eu dei um rolinho aqui de papelão, de papel toalha, sabe? O rolinho interno.
E ele se diverte agora, porque senão ele fica querendo brincar comigo e bagunça tudo, né? Então a outra cartinha foi essa aqui. Gente, olha que capricho, coisa linda, né? E essa cartinha aqui veio de Santana de Parnaíba, São Paulo, também correspondente do site Carteada. E como eu ainda não recebi a resposta de autorização para citar o primeiro nome aqui no YouTube, então não citaria o nome, mas é de de Parnaíba, São Paulo. Então, quem quiser me enviar uma cartinha, quem gosta de escrever, pode ser digitada mesmo, tá? Não tem problema. Pode me enviar e daí já fala na cartinha se eu posso falar o seu primeiro nome. Obviamente, eu não vou dizer o sobrenome, mas o seu primeiro nome e a cidade. E como a cartinha tem muita coisa escrita, né? Então, se eu tirar a cartinha daqui, vocês vão ver as coisas escritas, e obviamente não vou mostrar aqui, né? Por questão de privacidade. Mas aqui tá a cartinha, tem várias folhas. Então, está aqui. Olha, não, eu estou encantada com o capricho. Então, de cartinha foram essas 3 que chegaram. Agora, com o meu planner, com a minha agenda em mãos, eu vou falar aqui para vocês algumas coisas. Em março, eu fiz uma compra até bem grande na estante virtual de 8 livros. Porém, desses 8, 2 foram cancelados pelos sebos. E foi basicamente livros que estavam no meu pacote do arrependimento. Chegou a maioria. Porém, faltava 2. Na verdade, faltava 3, que eu vou mostrar agora para vocês. E eu guardando a embalagem toda, né? Um dos livros que chegaram, que eu comprei, enrolado em plástico bolha, veio bem enroladinho. Claro que eu já abri. Gente, quase aconteceu um desastre aqui. Meu cachorro conseguiu derrubar meu celular. Olha que estado que tá. Brincando. Bom, com patas aqui em cima de mim, eu vou tentar mais uma tentativa. Um dos livros que eu comprei que estava no pacote do arrependimento veio enrolado nesse plástico bolha. É claro que eu já abri. É de um livro lido, porque no pacote do arrependimento existem livros lidos e livros não lidos. Este aqui foi lido. Mais uma interrupção, mas a gente vai gravar esse vídeo até o final. Então, no pacote do arrependimento, tem de livros lidos e não lidos. Esse aqui é um livro lido. E o livro que eu comprei é este aqui, Vingança Mortal, da Raquel Machado. A Raquel Machado é gaúcha e eu acompanho ela nas redes sociais também. Fiquei uma temporada aí longe da internet, eu já comentei isso em outros vídeos. Mas agora, né, uns 4 anos pra cá que eu voltei. Essa temporada que eu fiquei longe da internet já faz um tempinho, tá? Mas quando eu voltei dessa temporada, eu, claro, voltei a acompanhar a Raquel Machado. E esse aqui é um dos livros que ela escreveu. Se eu não estou enganada, esse livro aqui eu li como book tour, se eu não estou enganada, porque faz muito tempo que eu li esse livro. Então, quando eu vi na estante virtual, senão eu quero esse livro aqui na minha estante, ela lançou outro que eu li também, e enfim, eu não sei se tem o livro impresso, mas esse aqui tem Vingança Mortal. Eu adorei essa história. E esse livro aqui, gente, novíssimo, novíssimo, em perfeito estado. Sempre mostro aqui pra vocês, né? Em perfeito estado, então, mais uma recuperação que me deixou muito feliz, ainda mais essa história aqui que eu adorei. Então, aguarde que num futuro aí, né? Porque esse canal do YouTube aqui, enquanto existe o YouTube, eu pretendo ter esse canal, né? Então, num futuro aí, não muito longo, eu vou fazer vídeo resenha desse livro aqui, porque já foi lido, né? Gente, esse livro foi da Sebo Releituras, de Curitiba, Paraná. Ainda das compras que eu fiz em março, pela estante virtual daquele vários livros, 2 cancelados, chegou mais outro, daí são os 3 últimos que faltavam, que veio nessa embalagenzinha aqui, nesse saquinho aqui. Claro que eu já abri, e é um dos livros. Claro, eu me arrependi de ter doado todos. Porém, esse, gente, esse sim, foi um dos da top lista de arrependimento, sabe? Porque eu li essa história
também por Booktube, eu não tive esse livro na estante. E eu fiquei pensando assim, gente, eu preciso daquele livro, eu preciso. Então não é bem uma recuperação, né? Mas é um livro que eu li que eu queria ter muito na estante, porque eu amei a história, eu me apaixonei pela história. Livro lido, portanto, que é Você Tem Meia Hora, da Camila Nascimento Silva. Gente, esse livro aqui eu já estou procurando há um tempinho. Há um tempo atrás, o que é um ano, 2 anos, eu procurei na estante virtual e o único exemplar que tinha disponível lá na estante virtual estava por R$ 600. 600. Aí eu pensei assim, não, né? Deixei quieto. Aí eu procurei novamente agora, acredito que tenha tido mais exemplares, então eu consegui por um preço bem acessível que eu não anotei aqui e não anotei em lugar nenhum. Mas daí foi um preço bem acessível. Então, assim, esse livro aqui, eu tinha comigo, assim, ó, aquele livro eu não vou encontrar. Capaz um livro daqueles, quem é que vai colocar num sebo, quem é que vai se desfazer? Eu tinha certeza que eu não ia encontrar, mas encontrei. Quando eu encontrei, você vai pra lista, vai pra lista, vai pra lista. E ele está super bem conservado, gente. Super, super, super. Assim, marquinhas aqui, gente, imperceptíveis. Que livros que eu comprei 0 km aqui na minha estante já tá com mais marcas que esse aqui. E o livro está em perfeitas condições, mas é perfeitas condições. Então, Você Tem Meia Hora, da Camila Nascimento Silva. Assim, tava na top lista, assim, eu necessito recuperar, que não foi bem uma recuperação, porque ele como Booktube, mas vocês entenderam. Eu preciso desse livro na minha estante. E aqui está. E, gente, esse aqui é que foi um carimbo que fizeram e tá tão apagadinho, gente, que não dá pra ler. Sinceramente, gente, não dá pra ler, porque foi um carimbozinho aqui, ó. Não dá nem pra ler direito. Mas é de Belo Horizonte, veio de um sebo lá de Belo Horizonte. E o terceiro e último livro que faltava foi outro livro, que assim, aqui, esse aqui veio de, não tá o nome do sebo, tá o nome da pessoa, de Sorocaba. Foi outro livro que estava assim, na top lista, assim, eu preciso recuperar. Eu tenho que ter aquele livro, eu preciso recuperar aquele livro. Que é também, portanto, um livro, Golfinhos e Tubarões, O Outro Mundo, da Thaís Cortez. Gente, que esse livro, eu lembro quando eu li esse livro e quanto eu me apaixonei, o quanto eu amei esse livro. Não é um livro pequenininho, gente. Inclusive aqui, ó, tem algumas marquinhas amareladas, mas assim, é pouca coisa, porque internamente, gente, assim, o livro está muito perfeito. É só aqui mesmo na lombada, com essas marquinhas amareladas. Mas internamente está novo. E esse livro aqui, quando eu li, e depois que passou tudo, né? A bobagem que eu fiz, né? Eu fiquei pensando assim, gente, é outro livro como Você Tem Meia Hora, que eu fiquei pensando assim, gente, eu não vou conseguir recuperar aquele livro. Porque também é um livro que quem tem, quem leu, capaz que vai doar para um sebo. Jamais, é impossível. Mas daí eu encontrei, né? Até porque dos livros do Pacote do Arrependimento, tô procurando, assim, primeiro, aqueles que eu acredito que sejam mais difíceis de recuperar, mais difíceis de conseguir, mais difíceis de achar. Então, esse aqui, Você Tem Meia Hora, Vingança Mortal, foram um dos primeiros que eu achei que eu teria mais dificuldade de encontrar. Porque não foram assim, dessa tipo. Sabe aqueles livros, é novo conceito, lançou, o Arqueiro lançou e foi uma febre no Brasil todo e tal. Sabe que teve muitos, muitos exemplares por aí. Esse aqui é um livro que é da Achado Editora. Então não foi aqueles livros assim, tipo, qualquer luxo do momento. Então eu tenho na minha mente que esse tipo de livro são livros
mais difíceis de encontrar. Tem outros ainda que eu ainda vou procurar, que são livros assim, ó, de autores independentes que resolveram escrever o seu primeiro livro, o seu segundo livro e fizeram um número de exemplares um pouco mais restrito. Então ainda tenho alguns aí para encontrar desses autores e não, por exemplo, sei lá, da Nora Roberts, do Nicholas Sparks, né, que são fenômenos aí mundiais e que de certa forma acredito eu que seja mais fácil de encontrar esses livros, né? Então, Golfinhos e Tubarões, O Outro Mundo, da Thaís Cortez, foi um desses livros que eu pensei assim, gente, não vai ser fácil encontrar, não. E encontrei. Então, dessa compra da estante virtual de março, foram os 3 últimos que faltavam, que são esses 3 aqui. Vingança Mortal, Você Tem Meia Hora e Golfinhos e Tubarões, O Outro Mundo. Esse Você Tem Meia Hora, gente, depois de ter encontrado um exemplar por R$ 600, alguns anos atrás, eu não acreditei quando eu achei exemplar agora, com preço super acessível. Depois disso, teve outros, enfim, que eu mostrei na outra caixa postal. E daí, lá no Bazar Solidário, que é perfil do Instagram, eu vou deixar aqui embaixo. Eu encontrei um livro que eu queria e daí as meninas falaram que se eu podia fazer tipo uma cestinha. Eu ia adicionando livros naquela cestinha e parece que com R$ 6, R$ 6 não, 6 livros, uma coisa assim. Enfim, o frete saía muito mais em conta, digamos assim, do que comprando um por um. Um hoje, um daqui 2 dias, sabe? Então, eu disse, vou dar uma olhada aí no perfil para ver se tem outros títulos aí que me interessem, que eu queira realmente, né? E sim, eu encontrei, demorei alguns dias para fazer a listinha e recuperei. Ó, já dá para ver que são vários. Então, eu comprei 6 livros. Então, eu peguei 6 livros lá do perfil, sendo que 3 não lidos e 3 lidos e do pacote do arrependimento que eu vou mostrar aqui para vocês. Um dos livros que eu comprei, gente, foi do pacote do arrependimento. Eu tive esse livro, parceria com a Novo Conceito, e na época eu gostei muito. Inclusive, esse livro veio com um brinde de mousepad, e é o mousepad que eu uso até hoje. Porque veio dois livros, um eu sorteei, mas acabei não mandando com mousepad. Eu tava com 2 mousepads, aí um usei até gastar bem, e agora eu estou com um segundo que já tá velhinho, mas eu ainda estou usando. O mousepad desse livro aqui, que é Estou com Sorte, do Douglas Eduard. Confissões do funcionário número 59 do Google. Na época eu estava fazendo faculdade, né, de sistemas de informação, então esse assunto aqui super me chamou a atenção. Eu li todo o livro e gostei demais. E também, né, um arrependimento muito grande de ter colocado no pacote do arrependimento. Esse livro aqui é grande e veio, gente, com assim, ó, marcas mínimas, mas assim, aqui que tá assim, tipo uma manchinha, uma sujeirinha, mas gente, olha a capa. Eu acho que tem uma coisinha aqui que eu acho que alguma coisa pesada ficou em cima, sabe? É só um amassadinho. Tá perfeito por dentro, está em perfeitas condições. Inclusive, até veio com um folhetinho que vinha muito nos livros na época. Gente, colou. Ó, aqueles folhetinhos aqui do Mensageiro Milionário. E assim, ó, as folhas dentro, gente, não parecem que foi lido. Tá em perfeitas condições. Então, assim, foi esse aqui está lá no top arrependimento. Outro livro também lido da editora Novo Conceito, também que eu coloquei no pacote do arrependimento e recuperei nessa compra, foi Dizem Por Aí, da Gil Mansell. Esse aqui também estava no pacote do arrependimento, tive esse livro, gente. E também a mesma coisa, assim, ó. Esse aqui ainda tá com menos manchinha, só... aqui sim. Assim, aqui só umas pintinhas. Também veio com folhetinho, gente. Um Mundo Brilhante. Esse aqui eu tenho. Gente, esse aqui eu tenho. Até vou pegar aqui pra mostrar pra vocês, olha só.
tenho esse aqui. Então, veio com esse folhetinho. Até, gente, tem muitos livros que eu tô comprando que tá vindo com esses folhetinhos que vinha na época. Eu acho muito legal que as pessoas que tiveram esses livros não botaram fora. E até eu tô colocando tudo juntinho, assim. Tô quase fazendo uma coleção desses folhetinhos. E por dentro, não parece lido, assim. Está em mas é perfeitas condições. Perfeitas, perfeitas, perfeitas. Então, dizem por aí, mais uma recuperação do pacote do arrependimento. E o outro livro, o terceiro livro, né, da compra aqui, se vocês estão acompanhando, é o primeiro livro de uma trilogia, também é da Novo Conceito. E essa trilogia, assim, entrou para minhas favoritas e eu me apaixonei por essa trilogia. E essa, assim, eu não entendo, gente, como eu coloquei no pacote do arrependimento, porque foi uma trilogia que eu fiquei apaixonada. Eu tinha todos os livros da trilogia. E agora eu quero recuperar um por um. Porque, assim, essa aí tava no top, top, top do arrependimento. Que é o Clã dos Magos, gente, da Truth Canavan. Esse aqui é o livro 1. Gente, eu sou apaixonada por essa trilogia. Quem recebeu esse livro na época de cortesia, né? Porque a Novo Conceito era parceira do meu blog Trilhas Culturais, então eu recebia, dizem por aí, que mais, aquele outro livro, Estou com Sorte, tudo eu recebi por cortesia, por ser parceira da Novo Conceito naquela época. E esse aqui, quando eles mandaram uma maguinha, acho que é de biscuit que a gente diz, né? E eu tenho a maguinha até hoje. Eu nem sei onde é que tá a maguinha. Ela tá lá em cima. Tá lá em cima. Eu acho que é aqui, ó. Não, cadê? Não. Ah, é lá na outra prateleira que não tá mostrando. A maguinha tá aqui. E tem a maguinha de biscuit. Então, esse livro aqui, essa trilogia, gente, assim... Eu me apaixonei por essa trilogia. Até hoje eu não entendo o que eu fiz de ter do rato. Mas, enfim. O livro não tá recuperado. Eu tenho que recuperar os outros dois. Está em ótimo estado. Tive muita sorte com essa compra. Então, assim, por dentro, gente, também não parece que foi lido. Está muito, muito, mas muito conservado. Talvez mais conservado se eu tivesse na minha estante e não tivesse doado. Então, esse aqui também tá assim, ó, é top, 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 top arrependimento. Agora só falta o livro 2 e o livro 3, que é o Aprendiz, o livro 2, e o Lorde Supremo, que é o livro 3, que eu nem precisei olhar com a linha aqui atrás, porque de tanto que eu amei a trilogia, eu decorei o nome de todos os livros. E eu falei pra vocês que eu tinha comprado 3 livros lidos e 3 livros não lidos. E um foi também da Novo Conceito. Se eu não tô enganada, eu cheguei sim a ter esse livro aqui, que é o Presente da Cecília... Como é que se pronuncia, gente? Alguém me manda um áudio dizendo. E esse livro aqui eu não cheguei a ler, então eu comprei, senão agora eu vou comprar, vou ler, mas talvez não por agora. E, gente, ele está também, assim, foi uma compra muito, eu tive muita sorte nessa compra. Aqui dentro vem um marcadorzinho tipo estilo Natal, de Bacaxeri. Gente, que cidade é essa? Não conheço. Enfim, então veio com marcadorzinho e também perfeito estado, perfeito, perfeito, perfeito. Então, essa aqui já foi uma recuperação de um livro não lido. E os outros 2 livros são livros que não estavam no pacote do arrependimento. E este aqui que eu vou mostrar para vocês eu não conhecia. Eu conheço o autor porque eu já li livro do autor. Inclusive eu tenho um livro aqui. E daí, como vi que é um autor que eu gosto, apesar de eu não conhecer, eu pesquisei no Scooby e gostei muito do que eu encontrei lá no Scooby sobre esse livro, que é Controle Total, do David Baldassi. E o livro dele que eu tenho tá aqui no cantinho, parece só os pezinhos do livro, que é Toda a Verdade. E agora é Controle Total. Então esse livro aqui não é do pacote do arrependimento, mas me chamou muita atenção por causa do autor primeiro, e depois porque eu gostei ali da sinopse mesmo. Então, é um livro, assim, novo para mim, está em ótimas condições. Assim, já é uma versão um pouco mais antiguinha,
Mas assim, perfeito. Está perfeito. Até fui ver a edição, esse aqui é 1998. Então, é um livro novo aí que eu não conhecia, que eu coloquei, que eu comprei e agora vai para a lista de não lidos. E o terceiro livro não lido que eu comprei, eu já tinha visto, faz parte de uma série, são 4 livros e que já faz tempinho também que já foi lançado. E na época eu vi e me chamou a atenção. Mas eu não tinha parceria porque eu acabava lendo muito livro de parceria na época. Então, como eu não tinha parceria, acabei não recebendo, não lendo, nunca tive esse livro, eu acabei deixando passar essa série. Mas aí eu encontrei esse livro lá nesse perfil e eu fui pesquisar um pouquinho sobre ele e sobre os 3 irmãozinhos. E eu disse, gente, eu nunca tive essa série, mas eu quero ter agora. Que é Inverno de Cinzas, da Adriana Brasil. Então, essa capa que eu achei maravilhosa. Então eu lembro quando essa série, né, o pessoal tava lendo bastante esse livro. E daí, como eu pesquisei os irmãozinhos, eu gostei e disse, "Ah, gente, eu quero ter essa série." Então, dá para se imaginar que são 4 livros, cada livro tem o nome de uma estação. Então tem, agora eu não lembro de cor todos os outros nomes dos títulos desses livros. Mas aí tem, fala sobre o verão, Paraná, primavera e o inverno, não, o inverno é esse aqui, o outono, da Adriana Brasil. Então eu tenho esse aqui, vou procurar adquirir os outros 3 dessa série aqui. Aí quando eu tiver os 4, aí sim eu vejo aí pra mim ler, mas eu quero adquirir todos da série para depois ler eles. Então essas foram as compras no Bazar Solidário de Curitiba. E para finalizar, estava eu numa manhã no centro da minha cidade e eu resolvi visitar o Sebo Capitu, que se tornou meu sebo favorito aqui em Santa Maria. E eu fiquei olhando, a minha intenção era comprar um livro e eu estava de olho em livros espíritas. Para quem não sabe, eu sou espírita, tá? E nada de apedrejamento, tá? Respeito. Vamos ser respeitados, vamos respeitar todo mundo aqui. No fim, o livro que eu fui procurar eu não achei, acabei comprando outro e mais 3. Então, o livro que eu acabei comprando espírita foi Obras Póstumas do Allan Kardec, nessa versão aqui desse plástico. Porque dos livros de Allan Kardec, eu tenho alguns dessa edição aqui com esse plástico e tenho de uma outra edição um pouco mais nova, um pouco mais atualizada. Só que dessa coleçãozinha aqui do plástico, tá me faltando a Gênese e tinha essa Obras Póstumas que eu não tinha lido. Essa aqui é um dos livros de Allan Kardec que eu não li ainda. Então, como eu não achei a Gênese nessa versão aqui de plástico, com plástico, tô segurando o Toby pra ele não bater na câmera. Filho, passa pra lá um pouquinho, meu amor. Colabora com a tua mãe. Ele faz arte, que o povo vem me dar beijo. Tá, meu amor. Eu já dei tanta coisa pra ele brincar, que ele termina de brincar e ele vem pra cima de mim de novo. Mas voltando. Então, como eu não achei a Gênese nessa edição aqui de plástico, eu acabei encontrando essa aqui, Obras Póstumas, que eu não tinha lido. E também nessa coleçãozinha aqui que eu quero completar. Então, eu acabei comprando. Está, assim, perfeito estado, gente. Tá ótima. E veio com vários marcadores agora que eu fui ver aqui. Ó, veio com 2 marcadores aqui dentro. E o bom é que por dentro ele está super inteiro. Então, pretendo que seja uma leitura que eu faça em breve. Aí, claro, né, gente, fiquei caminhando lá no sebo e eu encontrei um livro que eu achei que estava no meu pacote do arrependimento também, mas que eu achei esse livro que eu não vou encontrar, porque eu já pesquisei na internet tanto esse livro, e tem um outro livro com o mesmo nome, e apareceu esse outro livro e não esse. Esse livro aqui que eu achei lá foi um presente de um namorado, agora, obviamente. Na época namorado, agora ex. E eu lembro que eu gostei demais da história
e eu acabei doando no pacote do arrependimento. Como eu já disse, fiquei procurando na internet e apareceu o outro livro de mesmo nome, nunca esse aqui. Quando eu encontrei, gente, lá no sebo, eu disse, gente, eu não tenho nem o que pensar. É pegar. E eu peguei. Que é a Última Princesa, da Cynthia Freeman. Os pequenos cortes, você sabe que foram interrupções. Então é esse aqui, gente, que eu tava procurando. E quando eu botava a Última Princesa, livro, lá no Google, gente, aparecia outro, nunca esse. Parou de chover, agora os pássaros estão felizes, né? Então, quando eu vi esse ser aqui no sebo, eu só peguei. Eu só peguei. Claro, esse livro aqui tá judiado, gente, porque assim, a capa, ela tá bem amassada. Deixa eu colocar aqui pertinho. Esse livro aqui foi lido. Então, a capa tá bem amassadinha. Aqui nas bordas tá um tanto sujinho. Eu vou tentar, gente, tirar um pouco dessas manchas, dessas sujeirinhas. Se eu vou conseguir, eu não sei. Aqui, ó, tá judiadinha essa parte do livro. Eu vou tentar colocar uma fita durex, alguma coisa. E aqui atrás, gente, tá com esse pequeno rasgo aqui, ó. Eu acho que eu vou pegar um papelãozinho e cortar assim, só pra tapar esse buraquinho. E tá bem amassado, gente. Porém, dentro dele está em perfeito estado. Dentro, as folhas, né? A história tá em perfeito estado. Então, é só a capa mesmo aqui atrás também, que tá bem amassado, significa que foi bem lido. Mas eu não me importei. Eu disse, gente, não me importa. Aqui eu vou limpar ele, eu vou tentar dar uma limpadinha, eu vou colar um pedacinho de papelão aqui. Gente, não me importa, porque o quanto eu procurei nesses últimos anos, esse livro aqui, vocês não têm ideia o quanto que eu procurei. Então, quando eu vi esse, é meu, paguei R$ 6 esse, acho que até por estar bem judiado. E, gente, assim, eu preciso comprar, eu preciso levar esse livro, porque o quanto eu procurei já esse livro na minha vida. Mas tá aí, ó, recuperado. E falta 2 livros que eu comprei lá no sebo. Um novo, que é de uma autora que eu gosto, já li alguns livros, eu já nem sei mais o que eu li, né? Porque eu tinha um livro que eu ganhei de parceria há anos atrás. Aí, como eu gostei, eu comecei a ler outros livros dessa pessoa no Kindle. E só que assim, ó, eu começo, leio uma parte, aí já pulo para outro. Mas enfim, eu gosto do que essa autora escreve. E o livro é esse aqui, A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown. E esse livro aqui, eu tinha visto que o sebo colocou no Instagram, né, nos stories, esse livro aqui, e eu comecei a procurar em todo o sebo e não achava, e não achava, e não achava. Aí quando eu fui pagar os 3 livros, faltou um mais que eu vou mostrar pra vocês, eu vi esse aqui, aonde tava o caixa, assim, onde o pessoal atende. Eu disse assim, quanto? Aí, enfim, coloquei ali no meu pacote, deu tudo certo, eu trouxe pra casa. Então, esse aqui, assim, ó, tá novo. Esse aqui é aquela edição que não tem aquela dobrinha, tá? Então, como não tem aquela dobrinha, ele tá em perfeito estado. Acho que esse livro aqui nunca foi lido. Mas, eu não me importo, gente, que seja desse tipo aqui. Não me importo mesmo. E ele está perfeito. Perfeito. Para mim, é um livro que não foi lido. Então, está aqui A Coragem de Ser Imperfeito. Esse livro aqui eu já comecei a ler no Kindle umas 2 vezes, daí eu acabo indo para os livros físicos, mas agora livro físico tá aqui, ó, vai ser lido. E por último, um livro que eu conheci, que eu fiquei sabendo da existência durante a pandemia, até porque muitas pessoas fizeram referência ao que a gente estava vivendo com alguns trechos desse livro. E eu até consegui, eu baixei em PDF, confesso, baixei esse livro em PDF no meu computador, com a intenção de ler lá durante a pandemia, mas eu acabei não lendo, né? Assim, mandei pro Kindle, mas assim, eu leio muita coisa no Kindle, mas eu acabei não lendo esse livro. E quando eu estava no sebo, eu encontrei esse livro, mas detalhe, ele estava plastificado lá no sebo. Estava plastificado. Aí fiquei pensando assim, gente, isso aqui é uma raridade de encontrar. Ainda mais plastificado. Trouxe para casa. Que é a realidade de Madu,
da Melissa Tobias. Então, esse aqui tá zerado. Ele estava plastificado, né? Então, tá zerado, zerado, zerado. Então, a história desse livro é que eu descobri a existência dele na pandemia devido a alguns trechos. E, obviamente, ele é plastificado. Dá licença, meu filho. Ele está em perfeitas condições. E é a edição, gente, com a dobrinha. Assim, maravilhosa edição. Ai, meu Deus do céu, gravar com essa figura junto aqui é uma aventura. Mas, enfim, então, acabei adquirindo, porque assim, aonde que eu vou encontrar esse livro aqui, plastificado ainda, né, novo, assim, para ler? Não tem como. Então, essa aqui foi a quarta e última comprinha que eu fiz. Literalmente que eu fiz, e foi lá no Sebo Capitu. Então, no Sebo Capitu foram esses 4. E no perfil do Bazar Solidário foram esses 6. Se o Toby me deixar mostrar. Então é isso, gente. Com o meu nenê aqui agitado, eu termino esse vídeo de recebidos. O segundo vídeo agora é de abril. Gente, não vou esconder pra vocês. Não vou esconder que eu acabei fazendo mais, acho que umas 2 comprinhas agora nos últimos dias. Então, ficar zerado, zerado, zerado. Próximo recebidos não vai ficar. Mas dessa montoeira aí de livros que eu fiz, essas compras grandes, provavelmente não vai ter mais. Porque eu fiz num momento que eu estava com muita ansiedade. Mas, gente, tem muito livro ainda do pacote do arrependimento que eu quero recuperar. Mas eu já fiquei tão feliz que, claro, né, a gente faz umas doideiras aí, né, com poucos recursos e comprando muitos livros, mas no fim foi uma doideira aí de março e abril que fez eu recuperar muitos, muitos livros do pacote do arrependimento. É isso, pessoal. Desculpa o vídeo com vários cortes, mas era o Toby pulando em cima de mim. E ele vem, ele pula, eu tô sentada no chão e ele acha que eu tô sentada no chão aqui pra brincar com ele. Mas ele é lindo, não é? Como é que eu vou brigar com esse bichinho? Como? Assim, mordendo, né? Gente, quando é que passa essa fase de mordida? Mas ele é muito lindo, não é? Vocês perdoam ele, né? Vocês perdoam esse bichinho, né? Interrompendo e fazendo eu fazer vários cortes no vídeo. Olha lá, olha lá, pastia lá, ó. As titias, os titios lá, ó. Isso, viu? Eles querem te olhar. Tu não olha pra câmera direito. É o neném da mamãe, né? Ele se atira. É um arteiro. Então vocês perdoam o Toby, né? É isso, gente. Então, espero que vocês tenham gostado. Eu amei, né? Eu amei. Já tô sentindo falta de ter um monte de livros aí pra mostrar pra vocês. Já tô até sentindo falta. Mas um aqui, outro lá, né? Tá sempre acabando comprando ainda mais esses perfis que ajudam os animais, né? É isso, gente. Tchau, até o próximo vídeo.